Hoje é um dia especial. Hoje eu julgo que o vídeo é meio arisco. É um vídeo ali que vai acessar umas coisas meio tensas. O que Portugal passa com os imigrantes, principalmente brasileiros, e o que os brasileiros passam em Portugal. E o que vai acontecendo até a população entrar ali numa revolta contra a imigração. Um país que uma hora abriu a imigração, agora está fechando e ficando arisco em relação ao povo que entra. Então vamos ver aqui o vídeo, vamos ver aqui, ó. Eu separei vários vídeos, gente. A gente vai ver primeiro o que acontece com a galera que entra em Portugal. Afinal, o euro tá valendo a pena? O que tá acontecendo? Assim, a gente vai pegar por cima, gente, porque é claro que o assunto é muito mais complexo de economia, da história do país. É óbvio que a gente vai pegar aqui o que as pessoas vão falar, o que as pessoas estão achando. Tem uma galera brasileira que foi pra lá e tá amando, cara, como viver aqui é bem melhor. Mas tem uma galera que vai achando que vai pensar a mesma coisa e sofre, porque o salário mínimo, assim como no Brasil, o salário mínimo não anda junto com os gastos diários de um adulto independente, que paga aluguel, que paga suas compras, o salário mínimo como se não bancasse. E aí eles sofrem e acabam voltando pro Brasil. Dentro disso, os imigrantes brasileiros que estão indo e gostando, não gostando, enfim, vem a população de Portugal, os portugueses, ficando bravos com essa situação. E por que eles estão bravos com essa situação? Uma vez que Portugal abriu ali uma facilidade na lei para chamar imigrantes. E por que eles fizeram isso? Eu separei um vídeo aqui explicando também por cima o que aconteceu com Portugal para eles terem aberto as portas com uma facilidade assim para imigrante. Rolou ali um confronto de culturas, no papel é uma coisa, a realidade é outra, e agora eles estão fechando, trazendo leis que vão dificultar. Ao mesmo tempo que a vida em Portugal se torna difícil para o imigrante em relação a preconceito. A galera ali tá ficando mais brava e mais brava. Tem vídeos aqui de briga de português com o brasileiro e ofensas assim, chateados. Começando com um cara que pediu a cabeça de um brasileiro por 500 euros, né? Começando por ele, né? Então vamos lá, vamos mergulhar o que tá acontecendo, porque Portugal é ali que tá dentro da nossa história, né? E acontece que quando o brasileiro foi para lá, tá se tornando a maioria da imigração. Se eu não me engano, 20%, mais de 20% tá sendo brasileiro. É uma imigração tão grande, mas tão grande, que na hora de briga mais com a gente do que com o indiano, por exemplo, do que com o italiano que também emigrou. Ele acaba tendo um confronto maior com o brasileiro, porque é mais brasileiros indo, tem mais brasileiros do que povos de outros países. Pelo menos é o que diz aqui em vários artigos. Mas bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, ó, não vai me xingar nos comentários, eu não quero. Sabe por quê? Eu não vou tolerar ser xingado nos comentários, porque eu falo com respeito, e eu vou falar com respeito de Portugal e dos imigrantes, e os vídeos, gente, eles falam por si só. Não vou. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e dar uma força aqui no canal. Enrolação, acho que deu pra explicar um pouco do vídeo, né? Vamos, então, para o quadradinho. Estamos aqui no quadradinho, gente. Primeiro vídeo que eu separei pra vocês. Então, essa daqui é a Tainá Penaforte. Gente, quem quiser seguir ela, tá aqui o @ dela. Ela vai falar como é bom viver em Portugal. Então, vamos ver quanto que é bom viver em Portugal, então. Por que o pobre vive melhor em Portugal do que no Brasil? Ser assalariado em qualquer lugar do mundo, você vai passar por dificuldades. Mas qual é a diferença de ser pobre no Brasil e em Portugal? A qualidade de vida, isso não temos como negar. Em Portugal, você pode comer o que você quer e não precisa gastar muito. Coisas que saíram do nosso dia a dia no Brasil, como camarão e picanha, em Portugal todos têm acesso. Você pode ir no shopping comer no McDonald's por menos de 5 euros. As escolas são públicas e o ensino é igual tanto pro filho do pobre quanto do rico. Com 10% do seu salário, você já pode conhecer um país vizinho. Você consegue financiar um carro bom e pagar em parcelas bem pequenas. E o que mais traz satisfação é você trabalhar e poder comprar o que te agrada. E isso tira a sensação de você estar trabalhando somente para pagar contas. Agora me diz se você prefere ser pobre vivendo em Portugal ou no Brasil. E aí, gente, a pergunta fica pra nós aqui. Você prefere ser pobre aqui no Brasil ou você prefere ser pobre em Portugal? Especificamente em Portugal. Não vem falar Holanda, Irlanda, Reino Unido. Falando de Portugal. Você prefere ser pobre aqui ou você prefere ser pobre lá? O que acontece é que depende do quão pobre, né? Porque o Brasil, ele tem o pobre, já falei pra vocês isso aqui. Pobre premium, pobre premium pro max. Então tudo depende. Depende como é a sua vida, o quanto de suporte familiar você tem pra ir pra lá, assim, do zero, sem família. Então, eu acho que vai dar a realidade de cada um. Mas o que você acha? Primeira pergunta, coloca assim, ó, número 1. Vale a pena ser pobre no Brasil ou em Portugal? Coloca aqui nos comentários. Gente, e os comentários, falando em comentários, vamos rapidinho, porque tanto vídeo que eu não posso enrolar. Não se iluda com tudo isso, não. Você
você vive bem se estiver em 2 pessoas. Caso contrário, você só se lasca. Experiência própria. Vi que tem um monte de gente morando na rua. É verdade? Saiu no jornal. Pronto, agora eu quero morar em Portugal. Bom, esse primeiro comentário aqui de uma pessoa que já morou lá, disse assim, só vale a pena se for 2 pessoas. É aquilo, gente. Gente, é aquilo. É aquilo. Depende, você vai pegar um emprego que é salário mínimo? E aí você tá morando, vamos dizer, numa cidade mais cara? Você tá morando num bairro mais caro? Nem sei como são as divisões. Você tá morando... Onde você tá morando versus o emprego que você arrumou versus o salário com inflação, com as coisas que você vai pagar. Uma matemática, né? Então depende das oportunidades que você vai pegar lá, se você vai muito do zero, se você tem conhecidos lá. Entendeu? Eu acredito que é igual aqui, quando a pessoa muda de estado também. Como é que vai chegar ali do zero? Ela tá do zero, ela tá do -1, ela tá no +10, sabe? Como é que é? Acho que é de experiência, mas me conta aqui, o que vocês acham? Próximo vídeo, gente. Então aqui é o lado bom. Você tem acesso a alimentos. Quando ela falou da picanha e do camarão, quando ela falou camarão, aí eu já peguei assim, pô, é que depende também, porque o camarão... Aqui, a gente vai... É que aqui é mais caro onde eu moro, né? Porque eu tô longe da praia. Mas quando você estiver mais perto da praia, mais barato é. Ou seja, é uma questão ali de logística também, mas enfim. Mas sim, o Brasil tem coisa muito cara, gente. É verdade. Vamos pro próximo vídeo. Agora é o contrário. Aqui é o Robson Gomes. Quem quiser seguir ele, tá aqui, @Robson Gomes. Aqui, ele gosta de Portugal, tá? Ele não se arrependeu. Nossa, eu tô bem na frente do vídeo. Tô bem na frente do vídeo, agora que eu percebi. Ele não se arrependeu, gente. Mas ele vai falar agora pontos negativos. Pontos negativos, vamos lá. Realidades que não te contam sobre morar em Portugal. É melhor voltar pro Brasil. Vamos começar a falar do arrendamento. E essa aqui é a pior parte. Lembrando que você vai pagar aqui a partir de 350 euros no aluguel de um quarto. Isso se você não divide o quarto com 8 pessoas igual esse seguidor. O salário mínimo de Portugal é 760. Lembrando que você só não tem um aluguel pra pagar, você tem várias outras contas. Se eles devolvessem o nosso ouro, talvez a gente conseguiria se manter melhor. Realmente a qualidade de vida aqui é muito boa. Você consegue viver um romance ao ar livre sem ser morto ou roubado. Trabalha muito seu psicológico, porque a maioria das vezes você vai ter que sair pra se divertir sozinho. Isso aqui é uma coisa que assola a Europa. A maioria das oportunidades de emprego para imigrante é em restauração e obra ou cuidador de idoso. Muitas pessoas que estão em situação de rua, olha a mulher pedindo esmola lá na frente. Além de você estar sozinho, longe da família, você ainda enfrenta muito preconceito aqui, como em qualquer outro lugar do mundo. Lembrando que o sistema de saúde aqui é pago, então você já pode preparar o bolso se precisar. Mesmo com todos esses desafios, eu prefiro morar aqui porque eu consigo fazer um voo doméstico para Paris. Realidades... Então, aqui no caso, ele deu os pontos negativos, assim, bem consciente sobre valores, né? Valores, ou ficar sozinho, quais são as oportunidades para o imigrante que está lá, ou seja, é mais fechado. Mas principalmente o que pega é salário mínimo versus o arrendamento, que é o aluguel. Você chega lá, você não tem propriedade, então você vai ter que alugar. E aí, quando você vai ver, cara, 30%, 40%, 50% você vai pagar no aluguel do seu salário mínimo. Aí, por isso que a moça do outro vídeo, no comentário, o primeiro comentário, disse só vale a pena se for 2 pessoas, porque aí junta 2 salários, morando num mesmo local, pagando apenas um aluguel. Aí as informações vão se conectando. As informações vão se conectando. O que é semelhante aqui também, se você olhar por um ponto. Você vai alugar um local. Ah, Nicole, eu quero mudar de estado. Vou alugar em algum local. Então, 2 pessoas vão ter 2 salários e vão pagar um aluguel. Entendeu? Acontece isso. Mesmo assim, ele achou melhor por conta da segurança. E é verdade, viu, gente? Olha, que eu moro em São Paulo, entendeu? Eu moro em São Paulo, capital. E é incrível, gente, como as coisas, elas penetram na nossa cabeça e a gente se adapta à realidade. Lembrando que eu vivo bem. Porque Deus, misericórdia, eu vivo bem. Eu vivo muito grata assim, por tudo que eu tenho, mas não dá pra negar. A violência, ela é uma coisa que ela entra na nossa cabeça e a gente normaliza. Não, a partir de um certo horário eu posso andar na rua, mas eu tenho que entender os riscos que eu tô correndo. Às vezes é melhor nem sair de celular, sabe? É melhor sair sem comunicação nenhuma. Teve um dia que o ladrão veio me assaltar, aí eu falei, eu tô sem celular. Aí ele, putz, arrasado. Ele foi embora arrasado naquele dia. Graças a Deus não era uma pessoa que ia tentar algo... bater na minha cara só porque eu tava sem celular. Não, mas ele ficou arrasado, sabe? Ficou, putz. Entendeu? Ser louco aqui, você tá entendendo? A violência no Brasil é verdade, tá? É verdade, gente. Mas tem locais que não, mas aqui pega, viu? As grandes metrópoles. Aí ele fala o arrendamento, aí fora internet, luz, água, compras, seus gastos. Você vai acabar gastando com passagem, alguma coisa que você vai ter que se locomover. Sempre acaba gastando com alguma coisinha, uma comidinha fora. Lembrando que lá o alimento é mais barato.
Mas aí quando você vai ver o salário mínimo, ele já foi comido pelo aluguel na sua metade, entendeu? Então aqui ele bateu num ponto de o salário mínimo caminhar junto com os gastos, e isso é uma verdade que eu vejo muita gente falar. E o pior, você não consegue sair disso, porque você não consegue ali mais dinheiro, porque você está preso no salário mínimo, preso em empregos de salário mínimo. Ele mesmo falou, obra, cuidador de idoso, ou acho que, qual foi o outro que ele falou? Faxina? Falou o quê? Obra, enfim. Está fechado ali, que é sempre o mesmo salário. Pode ser que não, se você é autônomo, é claro que vocês entenderam, né? Mas se você vai arrumar um emprego, pô, é aquele salário, e aí como é que você sai disso para tentar estudar, para tentar oportunidades melhores? Como é que você sai disso? Fora a grande chance de você ter entrado no país com visto de turista. Com a nova lei, demorando muitos anos para você conseguir tirar o seu passaporte, o seu visto, como português, com o visto português, para você conseguir ir para outro país. E não ficar só em Portugal com aquele salário mínimo. E aí, se você chega com um visto que não pode trabalhar, aí você se submete a empregos em que o salário é mais travado. E aí volta. Então, é matemática com possibilidades, entendeu? Matemática com possibilidades. Me conta aqui, o que vocês viram de experiência, gente? Minha prima mora em Portugal e paga 350 em uma casa com 2 quartos em Leiria. Mas a galera só pensa em Lisboa. Aí é claro que vai pagar caro. É igual aqui no Brasil. É Rio de Janeiro, São Paulo, existem outros estados presos ali por conta de... Aí, por conta de mais oportunidade. Eu acredito que é por conta de oportunidade, né? As pessoas preferem por ser mais movimentado. O processo de adaptação acaba por ser mais fácil. Você vai para um lugar muito isolado, muito parado, né? Sem família, sem amigos, sem nada. Nossa, é verdade, né? Tem que ir para um lugar onde tem brasileiro, pra gente poder conversar. Cara, eu moro em Sinês. Pago 300 euros de aluguel numa casa mobiliada. Já com água e energia incluso. Tá ótimo. Tá ótimo aqui. Mas eu nunca ouvi falar disso aqui, ó. Ou seja, eu acho que o problema é que todo mundo vai pra Lisboa, né? A qualidade de vida aqui é ótima. Tem vários brasileiros morando aqui e a gente resenha muito. Eu quero saber o salário mínimo. Ou eu perguntando pro rapaz um negócio que eu nem é da minha conta. Salário mínimo em Sinês. Sinês é assim que fala? Sinês? Eu quero saber qual o salário mínimo e qual o nível de oportunidades. Quais são os empregos disponíveis e qual o nível, porque aí vai entrar, eu preciso que tenha a oportunidade, o salário mínimo, porque aí o salário mínimo é 400. Até aí, ó, você paga, entendeu? Qual é o salário mínimo? Pelo visto, Portugal inteiro deve ser 760, né? Se o salário mínimo tá obedecendo e se tem oportunidade suficiente. Se o salário mínimo, ele é o país todo, então a questão é, nesse local tem oportunidade suficiente? Porque tem locais que você diz assim, perfeito, mas quando você vai ver, tem pouca fábrica, pouca empresa precisando, e quando você vai ver, tem pouca oportunidade de emprego. O salário mínimo perfeito para lá, mas é pouca oportunidade de emprego. Você tá entendendo? Tudo é uma questão de... Mas eu acredito aqui que ele, pelo que ele falou, tá ótimo, né? Vamos pro próximo vídeo, então, porque é muito vídeo. Aqui, gente, essa daqui é a Tainá Penaforte, e ela vai explicar, é a mesma moça que falou sobre ser pobre em Portugal, ser pobre no Brasil. Aqui ela vai falar de uma questão mais complexa, mas num vídeo breve, né, gente? Porque se for aqui vai 2 horas de vídeo. Por que Portugal abriu as portas para imigrante? Por que Portugal ali facilitou em algumas leis, enfim, permitiu tanto visto de turista e permitiu que trabalhasse, entendeu? Por que ele fez isso? Vamos ver aqui as razões que ela vai apresentar morando lá. Portugal precisa da chegada de mais imigrantes para ajudar a solucionar 2 das suas maiores dificuldades atuais: a diminuição da população e a falta de mão de obra em diversos setores. 10% dos portugueses migram para outros países e o índice de natalidade está reduzindo significativamente. E mesmo com muitos imigrantes chegando, ainda não é suficiente. A população está cada vez mais idosa e os trabalhos estão pouco atrativos, e assim faz com que o país tenha grande necessidade de mão de obra imigrante. Os setores que mais sofrem são a restauração, hotelaria e construção civil. Então, Portugal está criando formas de atrair novos cidadãos. Uma delas foi o visto à procura de trabalho e também a aceleração do retorno para quem aplicou para outros vistos. Há também alguns projetos de integração aprovados, inclusive existe um projeto com incentivo financeiro. Portugal está abrindo as portas para o imigrante. Quem faz tudo com planejamento pode aproveitar muito essa oportunidade. Se gostou, me segue para mais. Interessante. E isso eu já ouço há mais de 10 anos. Ou seja, esse negócio é antigo. Quando Portugal abriu as portas e estava ali precisando e tinha boas oportunidades, isso faz anos. Aí é óbvio que existe uma entrada grande, um fluxo grande de pessoas e as oportunidades vão ficando mais escassas. É tudo uma questão de procura, busca, procura, oferta. Mas não significa que você não vai chegar e não vai ter oportunidade, gente. É claro que vai de cada um. É claro que é. Primeiro ponto. E aí, que interessante, ela falou... Gente, que interessante o vídeo dela. Eu já tinha ouvido sobre isso, sobre as razões que ela tá falando. E é óbvio que são mais enraizadas. Se você tem mais conhecimento do assunto, comenta aqui, textão.
estão explicando tudo. Porque é claro que são razões mais enraizadas do país. O que aconteceu com o país? Tem baixa natalidade, tem poucos nascendo. A cada vez mais tem menos bebês nascendo, o que forma um país. E os jovens que nasceram e agora são fortes para trabalhar estão saindo. Então a economia e a cultura do local com incentivo de não ter filhos mais. O que acontece também no Brasil. O que acontece no Brasil. É interessante. É claro que diferente, né, gente? Diferente lá eles já estão colhendo os frutos de coisa de 30 anos atrás. Mas aqui no Brasil tá uma situação que caminha meio que... Mas vamos conversar sobre isso, calma. Então, assim, tem poucos nascendo e muitos indo embora. Por que o jovem tá indo embora? Por que o jovem tem ali o visto, tem ali a sua nacionalidade europeia, ele pega e vai para outro país, ele vai para a Holanda, ele vai para o Reino Unido, ele vai para a Espanha. Por que ele está se mudando? Ele não está gostando do salário? Ele não está gostando das oportunidades? Por que o jovem português está saindo de Portugal? Por que? Eu tô quase falando igual. O jovem português está saindo de Portugal. Por quê? A pergunta é essa primeiro. Porque se eles não estão gostando e eles têm base familiar para... Caso alguma coisa dê errado, o emprego dê errado, ele tem ali pai e mãe. Mas se o cara não tá gostando, eu vou chegar do zero, eu vou gostar do salário? O salário que um jovenzinho de 19 anos não gostou, eu com família, filho, vou gostar? Então, como é que vai ser? Por que o jovem de lá não quis trabalhar na construção civil? Por que o jovem de lá não quis trabalhar com idosos? Por que faltou tanta mão de obra? O que aconteceu, né? Então, primeiro ponto, por que o jovem foi embora, né? Com certeza, vocês aqui nos comentários sabem a resposta. Coloca aqui, viu, gente? Porque quem tá lá... Quem é nascido lá, inclusive tem português aqui nos comentários, quem é nascido lá vai saber a fundo o que levou, é claro que são muitos motivos, mas o que levou muitos jovens a saírem. E o que aconteceu que as pessoas estão tendo menos filhos? Se o jovem saiu, se ele for ter filho, ele vai ter filho em outro país, já começa por aí, né? Primeiro ponto, o jovem vai ter filho fora. Mas quem ficou, tá tendo menos filhos, cada vez menos? Será que é porque o jovem saiu ou porque a cultura do local tá tendo ali um movimento de mulheres que não querem mais ter filhos? O que aconteceu? Por que eu falei do Brasil, gente? Porque eu fiz um vídeo aqui sobre não ter filhos, né? Eu fiz um vídeo sobre mulheres que se arrependeram de não ter e mulheres que se arrependeram de ter. Como é que era? Eu tô ruim agora. Mas eu falei sobre ter filhos e não ter. E o que acontece? Em massa, os comentários, mas em massa, são mulheres que não querem ter filhos. Gente, eu tenho filho. E eu não julgo quem não quer ter. Problema é de cada um, gente. Filho dá trabalho. Problema é de cada um. Não tem que obrigar ninguém a nada. Mas assim, hoje em dia eu conheço no Brasil aqui, é claro que eu não conheço nem metade das mulheres, começa por aí, mas assim, o meu meio social, eu vejo mais mulheres sem filhos do que com filhos. Eu vejo um movimento muito grande na internet de mulheres que não querem ter filhos. Movimento assim, falando, sabe? Fala muito. Um movimento assim muito grande. Eu, por exemplo, tenho a minha loja e nós tínhamos costureiras. Costureiras assim, mulheres da minha idade e um pouco mais velhas. Muitas delas não tinham filhos. Não tinham. Lembrando que, historicamente, costureiras, muitas mulheres assim que trabalhavam em casa e tudo, tinham muitos filhos. Elas não tinham nenhum. Então, eu não sei se pode ser uma percepção muito fechada minha dentro de uma bolha, mesmo aqui na internet, mas eu tenho a sensação de que o Brasil ele está caminhando para diminuir também nascimentos, natalidade. A questão é, isso é bom? É bom para a Índia, que está lotado. É bom para alguns países que está sofrendo com grande população. Mas o que acontece quando um país para de ter filhos, tipo, muito, começa a descer muito? A gente não sabe se a gente vai descer tanto assim também. Lembra, eu posso estar tendo uma percepção separada. O que vocês acham? Vocês acham que o Brasil está tendo mais filhos ou está tendo menos? Pelo que eu vejo até no jornal, está tendo menos. Não pode ser que eu tô vendo... Tô ficando doida, mas apareceu até em artigo que o Brasil tá tendo menos filhos. Tô ficando louca. Então, o que acontece com o país quando ele começa a parar? Pode ter um equilíbrio num certo momento. Um país que sofre, na verdade, com alta população, pode ter um equilíbrio, mas em algum momento pode acabar envelhecendo o país. Se envelhecer o país, os impostos podem acabar ficando mais altos para tentar pagar os idosos. Tanto o idoso começa a ter um número muito maior de idoso e pouca gente contribuindo. O que acontece com o país quando ele envelhece? E é possível isso acontecer com o Brasil, ele sendo tão grande? Enfim, o que vocês acham, gente? Coloca aqui nos comentários. Que o Brasil é muito grande, então é até complicado falar, porque tem áreas que continuam tendo, mas o que diz, assim, no jornal e tudo, é que o Brasil, ele tá tendo menos. É possível que um dia a gente precise de imigrante? Certo. Então agora voltando pro vídeo, então esses foram os motivos. Vamos ver, outro vídeo, gente, vamos pro próximo. A gente tá seguindo
seguindo, parece que não, mas nós estamos seguindo uma linha de raciocínio. Primeiro, vale a pena mudar para lá? Vale a pena ou não? Tem dificuldades, tem coisas muito boas, mas por que tá todo mundo indo para lá? Porque Portugal está passando por isso, isso e isso. Certo. De uns anos para cá, desde que Portugal facilitou, precisou dessa imigração, não sei nem como dizer, aconteceu isso aqui em Portugal. Olha, isso aqui foi uma festa que aconteceu, tudo bem, quando acontece festa, né, gente, a multidão, né? Isso aqui é Porto. Já foi Porto. Agora é Brasil. Então, essa moça aqui, ela postou aqui uma festa em Portugal, uma festa brasileira. Vamos ver. Parece que foi um pagode, assim, de rua e teve um evento mesmo, gente, foi uma festa. Aí, ok, então é isso. Então, o que tá passando? Aí tem vários vídeos assim, vários vídeos, gente. Filas imensas de imigrantes, mas é muito brasileiro. Mas tem indiano, tem Paquistão, tem Itália, tem de tudo. Mas não dá para negar que Brasil tá dominando. Inclusive, eu abri um artigo aqui, eu não vou mostrar agora porque eu já fechei, né? Dizendo que é mais de 20% de brasileiro. Então, é muito mais brasileiro imigrando do que outros países, pelo menos até o momento. E começa a se tornar uma coisa assim, que você vê muito brasileiro constantemente. É tão forte que, anos atrás, teve o Big Brother português, tem um Big Brother de Portugal, e aí quem ganhou foi uma brasileira. Quem ganhou foi uma brasileira, mas isso faz anos. Quem ganhou foi uma brasileira, gente, pra você ver, que aí é tanto brasileiro, né? E fora os portugueses que gostam de brasileiro, ainda tem essa também. Mas assim, começa a ter ali um número muito grande, um fluxo muito grande de pessoas. E aí começa a gerar umas coisas mais ou menos assim. Português oferece 500 euros por cabeça de brasileiro e gera revolta nas redes sociais. Quando começa a ter uma imigração muito grande, começa a ter ali um confronto de cultura. Começa a ter um confronto de cultura. Vamos ver o que aconteceu aqui, gente. Quem postou isso aqui foi o Diário do Nordeste. Bora lá. Ora bem, muito boa tarde. Tenho aqui esta nota para fazer o seguinte. A cada português que me trouxer a cabeça de um brasileiro desses zucas que vive aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que me trouxer cortada rente no pescoço, eu pago 500 euros por cada cabeça. Já que é assim para esculhambar o português, até o português também tem que começar a usar as mesmas armas para esculhambar os zucas. Essa raça maldita. Zuca somos nós, tá? Brasileiro é brazuca, de zuca. A gente virou zucas. E ele quer 500, oferecendo 500 euros por a cabeça de um. Isso aí deu revolta. Mas isso aí foi parar no jornal até de Portugal. Até os portugueses ficaram assim. Como assim, cara? Como assim? A cada cabeça de português que me trouxerem num saco aqui no Brasil, pago 1.000 euros. O brasileiro pagando na mesma moeda. Para, gente. Para que esse homem foi parar no jornal. Não vão parar no jornal também. Para com isso. O dele vai ser difícil cortar. Tem que usar esse dinheiro para arrumar os dentes de Papa Capim. É porque brasileiro é assim. A gente foi ameaçado de morte. Mas o brasileiro, ele não consegue perder a zoeira. O brasileiro, ele não consegue parar de zoar. Né? Ó, estão ameaçando a gente de morte, mas não dá para deixar de soltar uma piada nesse momento. Eu não posso perder esse momento. O brasileiro é assim. Então, o que eles estão fazendo? Um ameaçou ele. Os outros começaram a zoar. E aí, ele veio se explicar aqui numa entrevista o porquê que ele falou. Português que ofereceu 500 por cabeça de brasileiro pediu desculpas e se diz arrependido e que não deveria ter feito isso. Merece uma segunda chance? Está realmente arrependido ou com medo da repercussão que deu? Explique-me o porquê daquele vídeo. Pronto, eu pus aquele vídeo que eu estava com muita raiva de um brasileiro e pronto, e não havia ter feito aquele vídeo porque 3 dias atrás tinha-me furtado um telemóvel e o telemóvel no valor de 1.200. Não dá pra entender nada, meu Deus do céu, não dá pra entender nada. É que tem uma legendinha aqui, então ele tá com raiva de um brasileiro específico que roubou um telemóvel, é o celular, telemóvel dele, no valor de 1.200 euros, e ele ficou com... Então ele foi roubado por um brasileiro, segundo o que ele tá falando, a acusação dele. Então ele tá chateado, ficou com tanta raiva que tava oferecendo 500, é isso. Euros. Neste caso 1.200 francos. E acha que foi um brasileiro? E não, foi o brasileiro, depois já me devolveu
e eu fiz aquele vídeo com raiva e pronto, não havia ter feito por um, não pagam todos. Foi um bocado longe demais, reconheço isso e estou aqui a pedir desculpas pelo vídeo que eu fiz. Então, o que aconteceu? Ele foi roubado mesmo. Ele falou, o repórter, você acha que foi um brasileiro? Ele, não, é um brasileiro sim, porque ele até me devolveu. Nossa, ele foi roubado e o ladrão me devolveu? Caramba. É igual o ladrão que me assaltou e ficou arrasado, ficou arrasado quando tinha o celular. Ele esquece que muitos portugueses moram no Brasil. Nunca falamos isso pra nenhum. Gente, a situação complicada. Somos brasileiros, não guardamos rancor. Eu guardo. Então aqui nós temos qual o motivo. Aí a galera tá nos comentários dizendo que ele não se arrependeu, que ele tá só com medo das consequências. A questão é, o motivo dele é porque ele foi roubado. Então existe, gente, uma questão de confronto de cultura. Começa uma questão, sim, de pessoas desonestas. E uma atacando a outra. Uma rouba e a outra pede a cabeça. Duas que também não vale nada, vamos combinar, né? Vai começar a ter BO. Vai começar a ter confronto. Mas isso aí foi terrível, que nem os portugueses gostaram e fizeram até uma entrevista que não repercutiu assim muito mal até entre eles. Agora, indo para um outro caminho, é a visão que os portugueses têm do brasileiro. Essa moça aqui, que ela tem o próprio negócio dela, tudo, ela vai contar como o português tem a visão de que todo brasileiro é, como é que ela usou a palavra? Um lascado. Essa daqui, então, é a Rafa Rocha Blog, @Rafa Rocha Blog, quem quiser seguir, tá bom, gente? Então, bora lá ver o vídeo dela. Aqui em Portugal, que eu vou conhecendo as pessoas, elas acham que todo mundo que vem pra cá, todo brasileiro que vem pra cá, ou imigrante qualquer, vem atrás de dinheiro. Vem porque era um pobre lascado mesmo no Brasil. É isso que eles acham da gente. Então, porque o Brasil era muito perigoso e tem muita violência, porque eles acham que o Brasil é baseado em São Paulo e Rio de Janeiro, que é o que passa nas notícias aqui. Eu acho que eles esquecem que tem outros estados no Brasil. Tá tudo bem, diferente de vocês que acham que todo brasileiro é burro, eu vou falar que vocês são ignorantes, porque muitas informações não chegam aqui em Portugal. Então, quando eu conto um pouco sobre mim, um pouco sobre a minha empresa, inclusive teve um ano que a minha empresa no Brasil de pestana, só pestana, faturou 30 mil euros de lucro. Isso é de lucro. Então, só o meu Prolabore era 2.500 euros todos os meses. Só de lucro. Não tô falando do faturamento total. Eu falo isso que minha empresa já chegou a faturar 10 mil euros mensal e só o meu Prolabore era 2.500, as pessoas ficam... O que você tá fazendo aqui? Às vezes a pessoa tá aqui só tentando fugir do ex-louco, tá? Ou por outro motivo, gente. Não é só porque era pobre e lascado lá, não. Não tem só pobre e lascado no Brasil, não. Minha empresa lucrou no ano, você não ganha 3 aqui. Porque o salário não é bom. Aqui você ganha 870. Só a minha renda de onde eu moro, no meu apartamento, é 890. A conta não fecha. Então aqui não se ganha bem, né? O assalariado e as rendas ainda tão altas. Se você quiser pagar menos, você vai ter que morar numa vila que não passa... Uma alma penada passa por lá. Porque é no cu do Judas. Outra coisa, eles sempre vão achar que o Brasil é só favela. Só favela, só morro. Gente, eu fico chocada. Ah, mas você veio pela insegurança. Tem muito ladrão. Tem, gente. Inclusive, de onde eu vim, tem o maior ladrão do Brasil. Ele mora lá no Palácio da Alvorada. Graças a Deus, a nossa galera jovem já tem ideia mais do que é o Brasil, ama o Brasil, quer ir conhecer o Brasil. E consome muito conteúdo brasileiro e não tem tanta ignorância. Mas o que eu tenho aqui de comentário de gente mais velha e ignorante, Deus me livre. Gente, eu nem sei se vocês vão gostar assim, do que eu vou falar, mas assim, deixando então complexo de inferioridade totalmente de lado, gente, pense o que quiser do Brasil. Essa é a verdade. Cara, eles não têm obrigação nenhuma de gostar do Brasil. Gente, eu pergunto pra você, eu acho que pra mim a obrigação é ter respeito. Você tá entendendo? É ter respeito. Quer se manter ignorante, achar que tudo é um balaio só? Isso não muda a nossa realidade, não torna nem o país melhor, nem o país pior, gente. Não torna a situação dela nem melhor, nem pior, pouco importa a opinião deles. Eu fiquei muito chocada quando eu conversei com um canadense. Eu tinha muita amizade, assim, gente, fora do país, pela internet mesmo. Eu tinha um professor, na verdade, daí é um professor meu canadense. E o Canadá
versus Estados Unidos, os Estados Unidos ficam fazendo muita piada do Canadá, fica tirando muito o Canadá, sabe? E o próprio professor falou, ele falou assim, porque eles tratam a gente como se fosse um priminho, o priminho mais pobre deles. E sempre fica fazendo piada, tem piada em série, tem piada em vários locais. O Canadá, ele não fica se explicando, ele já tem os BO dele também pra enfrentar, você tá entendendo? O Canadá já tem os BO dele, mas ele não fica ali se explicando, ele não tem um complexo com os Estados Unidos. É claro que vai de pessoa para pessoa, né? Seres humanos, é um país muito grande também para ficar cada ser humano. Muitos vão se irritar com essa situação, mas o brasileiro, ele perde totalmente a linha por uma questão da gente sentir isso. Eles pensam o que eles quiserem da gente. Não... Agora, desrespeitar, pedir a cabeça de um brasileiro, xingar na rua, isso aí não tem cabimento, isso aí é um desrespeito mesmo. Mas vamos falar sobre ignorância? Vamos falar assim, como eles são ignorantes em relação ao Brasil. Eles acham que o Brasil é todo favela, eles acham que o Brasil é todo violência, eles acham que o país é toda miséria por um todo. É porque ouve no jornal, porque quando é pra passar no jornal, não fica passando, nossa, gente, Brasil melhorou, não, passa, teve uma morte em tal lugar, o índice de violência, como está o índice de violência, sempre batendo na mesma tecla porque são reais. Esses índices são reais. Não em todo local, mas o Brasil, ele sofre com isso, principalmente nas grandes metrópoles. Não adianta a gente dizer que não, fingir que não. A gente sofre com isso, é real. Agora, o país inteiro ser um lixo, ele não é. Dá pra viver bem. Mas assim, que pensam, que deixam de pensar, não vai tornar melhor ou pior a situação. E o que acontece, gente? Aí vamos falar sobre ignorância? A sua opinião, assim, muito sincera, gente, aqui nos comentários. Vou fazer uma pergunta pra vocês sincera. Existe uma imigração de bolivianos aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, a gente encontra muitos bolivianos. Eles são fechados entre eles, mas eles imigram pra cá. O que você pensa sobre a Bolívia? Como é que você acha que tá a Bolívia? Você acha que a Bolívia tá numa economia boa ou ruim? Qual a sua visão sobre a Bolívia? Você acha que a Bolívia é muito violenta? O que você sabe sobre ela? Uma vez que você vê eles vindo pra cá, buscando oportunidades para trabalhar aqui. Eles estão vindo pra cá pra trabalhar. Como é que você vê essa situação? Qual é a visão do brasileiro sobre um país que tá vindo pra cá buscar uma oportunidade de... Como é que você vê essa situação? Outro que vem pra cá, Angola. É Angola que tem aqui em São Paulo? Tem um imigrante de Angola? É Nigéria? Tem aqui também os imigrantes. Qual a sua visão sobre esse país? Qual a sua visão, por exemplo, sobre o Sudão? Qual a sua visão sobre o Egito? Uma vez que você nunca pisou no Egito. Vamos dizer que você não tenha visto vídeo nenhum. Qual é a sua visão? Agora eu vou perguntar, qual a sua visão da Índia? Porque agora, o que a internet tem propagado sobre a Índia é uma visão só. Olha, eles não têm saneamento, eles não têm higiene na comida nenhuma, eles não têm... A questão é a Índia inteira? Porque a Índia é gigante. A Índia é gigantesca. É a Índia inteira? Mostra que a maior favela tá na Índia, uma das maiores favelas. Tá na Índia. A Índia é só favela? Eu pergunto pra vocês, qual a sua visão sobre a Índia? Uma vez que ficam batendo na tecla, olha a pobreza da Índia, olha o alimento da Índia, olha, você, brasileiro, qual a sua visão sobre... Vocês estão entendendo? Então, a visão que eles têm de nós, a gente fica muitas vezes ressentido. Parem de ser ignorantes, o Brasil não é... Sim, eu entendo que a gente quer defender, né? Porque, poxa, não é assim também. Como é que é a nossa visão sobre outros países, uma vez que fica batendo na tecla? Entendeu? Eu tenho uma ideia, gente, de que ser humano muda apenas o CEP. Quando você vai ver, nós muitas vezes temos comportamentos até semelhantes de ver um país e achar que ele é um balaio só e não enxergar que ele é rico também em cultura. A gente também, muitos de nós, né? Não todos, muitos buscam conhecimento, claro. Então, eu não fico ressentida, mas é interessante que ela tá falando, independente de opinião, independente de tudo, ela tá falando de uma visão que eles têm. O que vocês acham dessa visão? O que vocês acham? Por que se construiu essa visão dos portugueses pra gente? Achar que a gente é tudo lascado. Até quem tá bem, tá mal. A pessoa tá bem, ela tá mal. Aí ela descobriram que a moça que lucra muito na empresa, olharam pra ela e falaram, então por que você tá aqui? Ou seja, se você tá bem, não é pra você estar aqui também. Uma vez perguntaram pra gente se tinha telefone fixo lá. Eu respondi que a gente usava uma mandioca pra falar com as pessoas. E detalhe que São Paulo e Rio de Janeiro nem são os estados mais perigosos do Brasil. Mas aqui não defende, porque se São Paulo sofre com violência, se Rio de Janeiro sofre com violência e eles nem são os mais violentos, aí lascou-se. Porque se eles estão sofrendo, imagina o pior. E eles nem são os piores. Eles nem estão no topo da pirâmide. Ou seja, ainda dá pra subir e ficar pior. Então, não defendeu, só deu uma piorada. Meu marido sempre criou cavalos no Brasil. Viemos pra cá, mas ele continua criando cavalos. Quando as pessoas veem as fotos dos cavalos, perguntam o que estamos fazendo aqui. Aí, ao contrário, a coisa inverte. Se você tá muito ruim, tá lascado, tudo bem você vir pra cá, porque a gente tá melhor. Mas se você tá melhor do que a gente, o que você tá fazendo aqui? Tem tanto lugar melhor que já muda, né? Já ficou inferior. Todos os portugueses conhecem-me de algum lado? Não é todos os portugueses, não. Não sabe, gente.
De 10, salve-se um. Não, acho que tá muito ligado à idade também. Apesar de que o próximo vídeo, gente, que eu separei pra você, só vai piorar essa situação, cara. Vamos lá. Próximo vídeo. Aqui, então, @deleon postou esse vídeo. Corre manifestação para expulsar os imigrantes em Portugal. Chega. Aqui é uma pessoa que tá apoiando, dizendo parem de vir pra Portugal. Chega. Expulsão de imigrantes que cometam crimes. Interessante. Que cometa crime. Não, sim. Olha eu tentando. Nossa, meu Deus. Olha, caramba. É muita gente mais velha mesmo, hein, gente? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês rapidinho. Enquanto o vídeo tá rodando. Porque é isso, é a manifestação. E vai mostrando a extensão dela, o quanto ela é grande. Gente, eu lembro que eu falei com vocês sobre ignorância. Nós, brasileiros, também sermos ignorantes em relação a outros países, né? Gente, eu busco conhecimento, gente. Busquem conhecimento. Eu tô igual o ET Bilu, eu tô seguindo o conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento, entendeu? Busquem conhecimento. Mas, gente, eu cometo cada gafe também em relação a outros países. Deus me perdoe. O pessoal ficava batendo tanto na tecla que Portugal era um país envelhecido. Portugal envelheceu. E é por isso que precisa de imigrante. Portugal envelheceu. O pessoal ficou batendo tanto nessa tecla aqui no Brasil, no jornal. Eu fiquei vendo tanto que um dia apareceu um vídeo, aí apareceu os adolescentes em Portugal. Tem gente jovem em Portugal, Renan. Será que são portugueses mesmo? O Renan olhou pra minha cara e falou, mas tem gente jovem em Portugal? Aí eu parei. É verdade. É porque falavam tanto que o país envelheceu, que na minha cabeça, ignorante, por um segundo não tinha ninguém novo, ninguém, não tinha criança lá, não existe criança portuguesa. Só se nascer em outro país, porque, gente, o Renan falou, não, Nicole, é a taxa de envelhecimento, mas não é todo mundo, não, o país é muito grande pra... Aí eu parei assim, e me vi no fundo do poço, uma pobre coitada. Vocês verem, né, gente? A mídia muitas vezes fala tanto do mesmo assunto, mas tanto que na sua cabeça entra e não sai mais aquilo. Aquele país se tornou esse retrato. O retrato, então, por exemplo, Portugal, do envelhecimento. Na minha cabeça não tinha criança portuguesa, não existia mais criança portuguesa, não existe criança portuguesa, só existe idoso português. Às vezes um jovem aqui e ali. Por isso, gente, eu falo, cuidado. Cuidado. Não a invasão da Europa. A imigração só serve o capitalismo. Salvem a Europa da imigração? Nossa. Nem mais um imigrante. Chega, fecha. Olha o senhorzinho andando na manifestação, gente. Olha. E realmente, essa manifestação tem muita gente mais velha andando ali no meio. Mas muita mesmo. Muita. E é aquilo que a menina falou. Eles que têm uma visão mais dura em relação aos brasileiros. Vamos pro próximo vídeo. Aí, no meio de uma manifestação, apareceu esse rapaz aqui de 17 anos. Apoiando contra a imigração, principalmente ilegal. Vamos lá ver o vídeo dele, da entrevista com ele. Nós tivemos aqui a malta toda a cantar o hino nacional por Portugal, realmente, pelas nossas causas. É muito novinho, posso lhe perguntar a idade que tem? Eu tenho 17. Tem 17 anos e esta questão da imigração é uma questão que mexe consigo, que o incomoda, que o inquieta? Mexe-me, porquê? Porque eu, de facto, não sou português, nasci no Brasil, sou português hoje em dia, como é óbvio, meus pais vieram para cá quando eu tinha uma tenra idade. Vejam os senhores a que ponto nós chegamos. Ai, que vergonha. Então, perguntou a idade dele, tenho 17 anos. Mas, de fato, não sou português, porque eu nasci no Brasil, mas vim pra cá bem novinho. Tu és brasileiro. Infiltrado. Ele está infiltrado no meio de uma manifestação contra a imigração. Mas só porque ele fala com sotaque português, tá tudo bem. Não, porque ele mora muito tempo lá. Não, calma. Imigração ilegal. Eles dão foco em imigração ilegal. Mas, na prática, acaba ocorrendo uma briga pra todo lado, gente. É o imigrante em si acaba sofrendo. Tanto é que, esse vídeo aqui. Olha essa briga. Senhor, uma pessoa casada, você pode filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr à vontade, olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão invadindo Portugal, esta raça.
Isto não é possível. Volta para sua terra, sua porca. Como é que ela falou? Invadindo Portugal. Raça alguma coisa. Sou portuguesa de raça. Aqui no Brasil a gente não usa o termo sou de raça. Porque raça, a gente usa o termo para animal, para cachorro. Só animal tem. Sou de raça. É esquisito falar isso aqui na nossa língua. Foi a coisa mais ofensiva que eu já vi. Ai, que coisa. Mulher totalmente desequilibrada e aí já começa. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Essa mulher xingando a brasileira é legalizada ou não é? A brasileira é uma imigrante legalizada ou não é? Na hora de uma briga, gente, volta pra tua terra. Volta pra tua terra, raça maldita. É isso. É zuca. É volta, seu porco, seu imundo. É isso. Mas eu sou legalizado. Então, na hora de uma questão oficial, é a imigração ilegal. A imigração ilegal, ela prejudica o país, acontece muitos problemas e tal. Mas na hora de uma briga em que a população está entrando em confronto com os imigrantes, ficando inflamada, com muita raiva, a violência aumentou. E eu vou falar sobre isso, tá? O que acontece quando começa a vir muita gente dentro de um país? Aumenta a violência, gente, aumenta. Porque nem todo mundo é legal. Nem todo mundo que está saindo dos países, Brasil, Índia, Itália, que está imigrando para Portugal, nem todo mundo é de família, são pessoas trabalhadoras. Começa a entrar muita gente. E começa a entrar, sim, pessoas que roubam, pessoas que, enfim. E aí começa a entrar em confronto com a população e a população, ela não vai avaliar os que são e os que não são. Na hora de uma briga, a moça brasileira pode estar certa, pode ser honesta, pode estar legalizada, mas na hora da briga, gente, vai rolar rola esse xingamento para todo lado, entendeu? Então, uma coisa acontece de forma oficial, mas na hora do dia a dia mesmo, você vai ver uma outra realidade. A população inflamada contra todos os imigrantes, não só contra criminosos e pessoas que estão ilegais, nem que seja por um momento. Grande Portuguesa. Aí aqui tá apoiando. Então, gente, eu não sou bem pra sofrer essas humilhações. Eu fico, muito mal, gente. Se a mulher fala assim comigo, eu choro a semana toda. Eu fico muito arrasada. Portuguesa de raça. Raça não é pra animal. Eu falei pra vocês. A gente fala, existe a raça tal, a raça... Mas quando a gente fala sou de raça, fica esquisito, porque a gente usa esse termo pra animal. Né? Cachorro de raça. Aí ele falou, ó, raça não é para animal? E a polícia portuguesa que não fez nada? É igual aqui, gente. Se a gente começa a ter uma briga no metrô, aí um xingando o outro, acontece da própria população dentro do metrô começar a se revoltar e ameaçar ter um motim ali se rolar racismo, se rolar xenofobia dentro a própria população. Mas a polícia aparecer na hora, no local e já fazer voz de prisão, é meio difícil. Não sei se vocês já perceberam, mas é meio difícil de acontecer. O que eu digo, só sabem ver o lado dos brasileiros. E o que levou a reagir assim? Isso ninguém grava nada. Tá aqui, saímos do quadradinho. Gente, é claro que não são todos, tal, mas isso é que eu quis mostrar pra vocês, porque eu achei muito interessante. Tava aparecendo muito vídeo pra mim sobre Portugal. Eu sempre achava interessante ver quem valeu a pena, pra quem não valeu. É porque acontece tanta imigração. Eu vejo muito essa questão do que tá acontecendo. Então, hoje em dia, eles travaram. É que eu não mostrei, gente, tem mais vídeo ainda pra mostrar sobre a política agora que travou e dificultou a imigração. Agora eles chegaram numa lei que vai dificultar mais para o imigrante, mesmo eles precisando, a coisa lá não tá muito legal para eles, a população não tá aceitando bem e aconteceram outros problemas. O argumento dos dois lados é bem interessante, gente, porque o imigrante coopera muito com o trabalho que eles estão precisando, como apareceu aqui, é mão de obra, é cuidar de idosos. Realmente o imigrante honesto, ele tá ali movendo uma base muito grande que eles estavam prejudicados. Então, sim, um argumento de um lado que apoia a imigração é muito bom. Nós precisamos dessa mão de obra. Seja lá o que aconteceu com o nosso país, nós estamos precisando dessa base. Ok. O outro lado diz o seguinte: as políticas que permitiram a entrada dos imigrantes foram muito fracas e entrou de tudo. Não entrou só famílias boas, honestas, trabalhadores, pessoas educadas. Não entrou. Entrou muita, e não só do Brasil, mas de outros países. Entrou pessoas de índole duvidosas. Teve ali uma imigração muito grande de homens sozinhos entrando, homens sozinhos. Então, começou a aumentar a taxa de violência, começou a aumentar a taxa de violência, assim, num geral, de assalto, de furto, e a população ficou arisca, a população está sofrendo. Ao invés de resolveu de um lado, mas por conta da política fraca, prejudicou de outro. Então, esse é o argumento, gente. Eu não estou dizendo que é o que eu acho, mas esse é o argumento do outro lado. Um precisa e o outro percebeu que liberou muito, muito abertamente. Um dos comentários aqui no meu canal,
novamente, acho que foi um português, acho que foi uma portuguesa, falando, vai falar de Portugal, mas por que não fala dos brasileiros que não tem palavra? Que um deles alugou uma casa comigo, ou arrendamento, que lá tem problema pra caramba dos valores, alugou uma casa comigo, destruiu a casa, me entregou a casa destruída e não pagou. Então, sim, não pode agir como essas pessoas agiram no vídeo, com ofensas, assim, totalmente... Gente, pra que é crime falar desse jeito com uma pessoa? Mas não podemos negar que entra de tudo e pode acontecer muita coisa errada, muita violência, muita falta de honestidade, e eles criarem uma imagem do país em que todo mundo é como aquela pessoa que quebrou aquela casa. Todo mundo é igual aquele brasileiro que roubou o celular. Todos os brasileiros são igual aquela pessoa, e não é. É que existe de tudo no mundo. Então existe o bom, existe o mal, e aí acabou que entrou, e agora tá rolando a briga, ocorre uma briga ali da população. Mas é óbvio que não são todos, tá, gente? Muita gente sabe o quanto que Portugal tem pessoas que também são muito boas. Assim como a gente falou do Brasil, que tem gente muito boa e gente ruim, lá também tem gente que não é assim, eu tenho certeza, porque eu também tô vendo vídeos muito bons. Mas aí, o que vocês acharam de tudo? A gente tentou seguir aqui uma linha, né? Se vale a pena, a visão é óbvia. A visão, como nós somos brasileiros, a gente tá vendo uma visão de quem tá entrando, o brasileiro que está sofrendo. É óbvio que a gente tá vendo essa visão. E eu tenho certeza que vai ter comentários aqui falando, então, sobre o outro lado, falando sobre como estão sofrendo com a imigração, como a violência aumentou. Tô preparada para os comentários, gente. Mas agora me conta o que vocês interpretaram de um todo que ocorreu, abrir para a imigração. Agora a população tá brigando com os imigrantes, imigrante brigando com a população nativa de lá. O que vocês acham de tudo isso? Eu quero saber aqui nos comentários. Lembrando que o assunto é complexo, mas a gente viu ele de uma forma mais superficial ali por cima dos relatos dos vídeos. Me conta aqui o que vocês entenderam de tudo. Obrigado por terem assistido e beijo. Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim, tudo isso na loja Niale, www.niale.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.